Hoje nós vamos abordar como primeiro tópico, certo? Para a gente começar a estabelecer relações sobre esses três modelos e esses três pontos tão importantes, que é a educação, o meio ambiente e a sociedade. Primeiro, eu trouxe para vocês como compreender melhor esse tema, certo? A gente ouve tanto falar de educação, de meio ambiente, de sociedade, mas será que realmente nós temos a compreensão do que significa a educação vinculado ao meio ambiente e interagindo com todo um contexto social? Eu acho que para muitos aqui vão olhar assim e vão dizer, pô, esse professor está com um pensamento muito surreal, a educação vinculada ao meio ambiente, interagindo com a sociedade, então seria uma coisa, né, fantástica, mas que nós, como educadores, sempre devemos buscar o fantástico, né? A gente sabemos dos limites que são impostos muitas vezes pelas condições que nós temos de trabalho, pelos nossos pensamentos, às vezes, que eu não sei se eu consigo, eu não sei se eu vou chegar até lá. Mas se você se dispôs a ser um educador, a ser um profissional dentro dessa área, que é uma área tão delicada no mundo todo, que é a educação, você está disposto sempre a novos desafios. E esse desafio de trazer a educação vinculado ao meio ambiente, que é dentro da casa, o contexto social daquele aluno, daquele indivíduo que vai mais para frente ser introduzido no mercado de trabalho, mas que precisa, de certa forma, ser introduzido no meio social. Não é só o mercado de trabalho, e sim o meio social. Então, esse é o principal desafio que nós temos hoje na educação. Tá certo? Então, qual seria os principais dilemas que são encontrados nessa vertente, né? Educação e pedagogia ambiental. Então, nós sempre procuramos, quando nós estudamos educação voltado para a parte pedagógica, a gente sempre procura ver o contexto do aluno. Em que contexto o indivíduo, né, o seu aluno, certo? Ele está inserido. É num contexto social que favorece o seu crescimento ou é num contexto social que limita, de certa forma, o seu crescimento? Então, nós vamos começar a observar três pontos extremamente importantes: o papel da família, o papel do educador e o papel da escola. A gente tem uma briga muito grande, pelo menos particularmente como eu ensino, já leciono há um tempo, né, um pouco mais aí de 10 anos que eu estou em sala de aula, então eu vejo muito esse triângulo, essa pirâmide funcionar normalmente através de conflitos. É conflito entre a família, jogando a responsabilidade para o educador que às vezes reclama não ter condição, joga a responsabilidade para a escola devolve para o educador joga para a família, mas quem está no meio dessa pirâmide? Um indivíduo, um ser, um aluno, que está muitas vezes em formação. E será que ele tem maturidade em formação para entender o seu posicionamento dentro dessa pirâmide? Será que ele tem maturidade para dizer, até aqui era para ser da educação da minha família, mas daqui para lá era para ser a escola, e no outro ponto era para ser o educador? Então, existe uma mistura, um conflito de interesses aí por trás da educação que não deveria existir, né, pessoal? Então, assim, eu bolei um conceito fundamental trazendo educação, meio ambiente e sociedade num único contexto. Veja só como ficou. Nosso tema seria educação e pedagogia ambiental como conceito e proposta escolar, ou seja, sua aplicação social. Dentro de um tema tão simples, né, que são 3 palavras, educação, meio ambiente e sociedade, a gente desmembra numa fantástica frase, que é essa daí, que eu vou até repetir para que vocês realmente guardem na memória de vocês, certo? Com todo carinho. Educação e pedagogia ambiental como conceito, não só como conceito, né? E proposta escolar. Às vezes a gente ouve sempre os conceitos, mas a gente esquece que para que esse conceito se torne realidade, precisa que exista uma proposta. A gente reclama, mas a gente propõe a mudança.
Porque se nós só reclamamos, nós fazemos parte daquele grupo da maioria, gente. E nós não viemos até esse mundo para ser, Maria vai com as outras, né? Só a maioria. A gente veio para fazer a diferença. E quando nós escolhemos a educação, está aí mais um ponto que te mostra que você precisa fazer a diferença nesse contexto. Então, qual é a proposta que você tem? Sua aplicação social. Quando você monta seu planejamento, suas atividades, você que pode ser coordenador, professor, você que está diretamente ligado ao seu aluno, quando você monta o seu planejamento, sua proposta, você visa o entorno da escola, você visa em que contexto o seu aluno está inserido. Muitas vezes a gente acha que o nosso aluno ele vai vir pronto para receber todas as informações que a gente vai passar. E no linguajar que a gente escolher passar, de preferência de formal a culto. Mas será que no dia a dia desse aluno é essa a linguagem que ele aprendeu? É isso que ele vem vivenciando no dia a dia? Não é que o professor vai ter que buscar uma linguagem baixa não, tá, gente? Mas tentar aproximar do aluno, tentar se aproximar, se mostrar disponível a ajudá-lo, tá bom? Então, como outro ponto de dilema social enfrentado, nós vamos ver incoerência no ensino. Hoje nós temos um ensino, isso a nível Brasil, tá? Que está totalmente voltado ao capital, a quanto aquele aluno depois de formado vai receber. Eu vou fazer um terceiro ano pensando no vestibular, mas eu quero vestibular dos principais, né? Medicina, direito, engenharia, porque está tudo voltado ao capital, ao dinheiro, a quanto ele vai ganhar. Quando não é voltado ao capital, é voltado a que formação eu vou ter, né? A industrialização, a parte comercial. Qual é a formação, né? Eu vou me formar aqui para fazer o quê? Eu vou ser técnico em engenharia. Então, já tem uma formação específica para vestibular, para quem vai fazer Enem, seriado, entre outras, né? Ou para curso técnico. Então, a gente vê que a gente esquece muitas vezes que o aluno, ele não pode ser treinado feito um robô. Por mais que o modelo avaliativo do nosso país é um modelo objetivo, né? Você passa 14, 15 anos da sua vida se preparando para uma prova objetiva, que de certa forma não é o modelo ideal, é o modelo que nós temos, tá? Então, o professor não pode perder o foco do modelo que ele vai enfrentar mais na frente, mas não pode esquecer que para que ele consiga ser adequado àquele modelo, ele precisa de muito mais do que os conceitos didáticos. Ele precisa de algo dinâmico para poder interagir com aquela didática, tá certo? Então vamos lá. Atualmente, será que a visão da sociedade é essa? Eu botei uma frase embaixo para a gente pensar e refletir um pouco sobre a visão da sociedade, sobre os alunos, sobre o modelo educacional que nós trabalhamos. Pouca ou nenhuma importância dos valores de formação de um cidadão ético e consciente. Será que até nós que somos formadores, né, não esquecemos muitas vezes do cidadão ético e consciente? Nós lembramos daquele aluno que ele cara, fulano é o cara em biologia, eu botei 10 questões, as melhores do Brasil, e ele acertou 9. Só errou uma, cara, o cara é o gênio. Então, será que nós estamos treinando o nosso aluno para ser, teoricamente, um bom marcador de X? Ele sabe o conceito, ele vai lá e marca. Ele conhece, ele vai lá e marca. Mas quais são os valores sociais que ele aprendeu nisso daí? Ele sabe dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite? Aí você pode até dizer assim, professor, mas se o aluno é bom em biologia, teoricamente ele tem uma formação cultural legal. Nem sempre. Se você treina seu aluno para que ele seja técnico, ele vai ser técnico, mas ele não vai aprender respeito, ele não vai aprender a entrar e a sair de um lugar, ele não vai aprender
a ser crítico como deveria ser em determinadas questões. Ele não sabe muitas vezes diferenciar ser crítico e impor sua posição. Muitas vezes a gente confunde. Hoje em dia, né, virou moda. Hoje em dia, impor aquilo que eu quero, aí depois quando alguém questiona, você só tem o seu pensamento, seu posicionamento é só esse e acabou. Aí você chega e diz, não, você está me questionando porque eu sou crítico. Isso daí não é ser crítico. Isso daí é querer impor uma ideologia, impor um pensamento. E que todos, de certa forma, compactuem daquilo que você pensa. Nós precisamos criar um aluno, tá certo? Que ele seja diferenciado, ele respeite o posicionamento dos outros e que ele tenha o seu próprio, de acordo com a sua realidade, de acordo com a sua vivência. É fácil, professor? Não. Por isso que nós escolhemos o desafio de ser educadores. Porque ser educador, gente, no mundo de hoje, não é um papel para mero figurante, certo? Todos nós somos muito mais do que figurantes numa sociedade. Nós somos aqueles que podem fazer algo melhor. O dia que eu desistir do meu aluno, fulano tem mais jeito não, então eu desisto também de ser educador. Porque ser educador é persistência. Por mais que ele erre, mas você tem que dar o viés, o caminho é seu. Beleza? Então olha só, diante disso, será que existe a necessidade de uma nova pedagogia, de um novo caminho, tá certo? Será que precisa de mudança esse viés social, esse viés econômico, esse viés educativo? A pedagogia aplicada à importância dos sentimentos e valores humanos, não apenas a um conhecimento técnico, não a preparação somente para vestibular, para provas internas e aquele aluno que sabe marcar um X no lugar certo, mas que ele tenha visão de sentimento e valores humanos, tá certo? Hoje, o direcionamento do ensino, como eu coloquei aqui nesse slide, é exclusivo para preparar o aluno para vestibular ou direcioná-lo para o mercado de trabalho. Então, tem muito aluno meu, por exemplo, eu trabalhei 8 anos na rede estadual, hoje eu não faço mais parte, mas trabalhei durante 8 anos na rede estadual, que é muito voltado a isso. O aluno chega no primeiro ano já dizendo, professor, eu quero terminar. Não vejo a hora de eu terminar para poder ir trabalhar, para poder ir para a rua. A realidade dele ensinou isso a ele. Ele não vê outra saída. Aí quando você começa a trabalhar com ele, que ele começa a perceber que se ele, além de só trabalhar, ele puder estudar também, você criou mais uma condição. Você elevou aquele pensamento dele, você criou uma coisa chamada na mente humana de paradigma, de que eu só podia ir até aqui. Na cabeça dele, ele só vai até ali. Certo? Então, o professor está lá para quebrar esse paradigma e mostrar ao aluno que ele pode ir além, por mais que ele não aceite, tá? Às vezes a gente se depara em situações que o aluno diz, não, professor, o senhor está falando aí bobagem, eu quero isso mesmo e acabou. E você vai dizer, tudo bem, mas a sua função é criar. Se ele vai seguir, gente, show, mas a decisão final é dele. Você também não pode querer impor, não, você tem que fazer assim porque eu quero o melhor para você. A decisão final é dele, não é sua. A gente cria o caminho. Se ele vai seguir, é uma decisão que ele mesmo tem que tomar. Tá certo? Aí eu faço a pergunta, e você, profissional da educação, concorda com esse modelo voltado para vestibular, voltado para o mercado de trabalho, que a gente muitas vezes acaba direcionando as nossas aulas para isso aí? Será que você concorda com esse modelo? Nós podemos trabalhar o tema meio ambiente e, paralelamente, melhorar a formação social do indivíduo? Será que educação e meio ambiente, ele pode ser trabalhado de forma integral, de forma única e ajudar a formar o social do indivíduo? Será que a gente tem como interligar esses temas criando um único pensamento e uma única linha de raciocínio? Seria esse o grande dilema encontrado na formação educacional dos nossos alunos. Então, quais seriam as possíveis soluções para melhorar essa relação?
Eu separei algumas para que a gente possa trabalhar, nós vamos ver no nosso próximo bloco, certo? Que nós vamos buscar entender um pouco mais os modelos de educação ambiental que podemos aplicar. Gente, aguardo vocês no próximo vídeo, tá bom?